Como é feito o diagnóstico em psicanálise? Meu nome é Joyce Silva, sou psicóloga, trabalho com a psicanálise. Juntamente com a Maria Bruna Mota, estou aqui no Psicanálise Viva para te apresentar a psicanálise com uma linguagem descomplicada. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o diagnóstico em psicanálise, afinal de contas, como nós, psicanalistas, nos orientamos aí na direção do tratamento dos sujeitos que nos chegam. Hoje é muito comum que os sujeitos já cheguem aí aos nossos consultórios com um diagnóstico previamente dado por um profissional médico, por um psiquiatra que acompanha o caso. É comum a gente escutar sujeitos com diagnóstico de transtorno depressivo maior, de transtorno da personalidade dos mais diversos e muitos outros transtornos de humor aí, que a gente sabe que inclusive estão em alta, né? Os manuais diagnósticos CID-10, DSM-5, eles são inclusive importantes aí para dar algumas direções do tratamento para esses profissionais, psiquiatras, psicólogos, mas nós psicanalistas escutamos sim esse diagnóstico, mas a nossa direção do tratamento ela segue por uma outra via. Nós nos baseamos naqueles diagnósticos freudianos e lacanianos, que são os de estruturas clínicas, ou seja, de modos de funcionar de um sujeito. Então, se um sujeito nos chega, por exemplo, com um diagnóstico de transtorno depressivo maior, nós vamos sim escutar esse diagnóstico, mas nós também vamos escutar o discurso desse sujeito para saber, dentro ali das nossas categorias diagnósticas, em qual desses quadros aquele sujeito se encontra, em qual desses modos de funcionar, que são o modo neurótico, o modo psicótico ou o modo perverso. O diagnóstico em psicanálise, então, ele vai se orientar pelo modo do sujeito funcionar, que é consequência de um processo que a gente já até falou aqui no canal em um outro vídeo, chamado de nome do pai, chamado de castração. Como é que esse sujeito está ou não inserido aí no universo simbólico através da castração? Vai ser esse o nosso norteador de condução de caso. Se o sujeito for um sujeito psicótico que não se deparou aí com a lei, com a castração, nós vamos ter um modo de conduzir esse caso. Se o sujeito for um sujeito neurótico, que sim se deparou com essa castração e hoje está sofrendo por um retorno do recalcado, nós vamos ter um outro tratamento aí na direção desse caso. E se for um sujeito perverso que tem um outro mecanismo de funcionamento, nós também vamos ter uma outra direção aí para o tratamento. Então, o psicanalista ele não está atento para o diagnóstico dos manuais diagnósticos. Estamos sim, inclusive na hora de dialogar com outros profissionais que acompanham os casos que nós também acompanhamos. É muito importante que nós saibamos ali do que estamos falando, que nós tenhamos ali um conhecimento sobre os transtornos mentais e a descrição desses transtornos nos manuais diagnósticos. Mas na direção do tratamento, nós nos baseamos em outras evidências, em outras características ali para dar o devido tratamento para cada caso. Então, o parâmetro diagnóstico do psicanalista, ele é um parâmetro estrutural de funcionamento psíquico em que cada sujeito, inserido ou não aí no universo da linguagem, de acordo com a sua estrutura, vai ter aí o seu modo de funcionar. É nisso, principalmente, que o analista se baseia na direção dos seus casos. Esse foi o vídeo de hoje. Curte, compartilha e comenta, que vai ser um prazer responder as suas questões. Até o próximo, um abraço e se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, tá? Isso é muito importante para nós.